Olá a todos, vamos iniciar aqui a segunda parte do nosso curso. Agora a gente vai começar a trabalhar aí com os modelos, né, as nossas classes, para a gente começar aí a guardar e gravar coisas no banco de dados. O exemplo que a gente vai fazer hoje aqui é simples, vai fazer essa parte aqui, ó, né, de campo e atividade. Essa representação aqui é a mesma que a gente tem se fosse lá uma cidade, um estado, né? Então eu tenho um estado. No caso aqui eu tenho um campo e aqui eu tenho uma atividade que seria como se fosse uma cidade, né? Ou seja, essa atividade ela só tem um campo. E esse campo ele pode ter aí zero ou muitas atividades. Então é a mesma ideia de cidade e estado, que você tem lá o estado Paraná, e quando você cadastra o Paraná, você não precisa cadastrar a cidade já. Agora, quando você vai cadastrar a cidade, igual a gente tem aqui Paranavaí, você precisa, por exemplo, cadastrar qual que é o estado que ele pertence. Então aqui a ideia é a mesma. E para começar no Django, né, a gente começa pelas partes mais extremas, por exemplo, aqui o campo, ou tem aqui uma chamada classe, uma chamada status, campos. Então a gente vai nessas classes aí que não tem muita relação com outras, né, que são classes que não precisam de outras para serem inseridas, porque se eu começar pela atividade, eu já tenho que ter o campo aqui criado. Então, para começar o nosso projeto de maneira organizada, a gente tem aqui o módulo páginas, que era onde eu tenho aqui os meus templates, tenho a página inicial só do meu sistema. Então a gente vai criar um novo módulo aqui para a gente deixar separada a parte de cadastros, porque se a gente construir tudo num módulo só fica muito grande, até para a gente ter um pouco também a ideia de como trabalhar com outros módulos, né? Então para começar aqui eu estou dentro do, deixa eu fechar o terminal, né? Mas eu geralmente clico no arquivo Python e mando abrir o terminal aqui para ele já reconhecer certinho. Posso fechar aqui o arquivo. Vamos criar um módulo novo. Então, Python manage create app cadastros. Perdão, não é Python manage, não, é Django admin create app cadastros. Acho que eu liguei o insert aqui, ele saiu comendo tudo. Start app. Então aqui, né, a gente vai iniciar o nosso módulo novo chamado cadastros. Então tem aqui o Django admin start pp cadastros, lembrando que você tem que estar dentro aí da pasta do seu projeto para que ele crie corretamente o módulo aqui dentro. Então esse app aqui nesse módulo que eu acabei de criar, a única coisa que não vem nele, igual a gente fez aqui no páginas, é o arquivo de URLs. Então vamos criar aqui já dentro de cadastros, botão direito, novo arquivo, urls.py. E aí vamos olhar lá, mesmo conteúdo que a gente tem, ó. Eu vou copiar, na verdade, o código aqui. Não correr o risco aí de faltar alguma coisa. Então aqui no views eu não vou importar nada ainda, porque eu não tenho as views e eu não tenho nenhuma URL aqui. Então a única coisa que eu vou deixar nesse arquivo é o Django URLs import path, que é para eu criar aqui as minhas URLs. Eu vou deixar um exemplo de path aqui, né? Para depois eu só... Aqui vai ser o endereço. Aqui é minha view.s underline view. E aqui eu tenho o name da URL. Lembrando que aqui, né, como é o name da URL, eu posso usar o tracinho. E não tem problema, usar o... Não precisa ser só o underline. Então, criei o módulo, né, lembrando, criei o módulo. A gente não tem nenhuma URL ainda, então eu preciso criar esse arquivo. E outra coisa que a gente precisa fazer agora é ativar esse módulo, né? Então, vou lá no progressão, que é a pasta do meu projeto, né, que chama progressão também. Então vou lá no settings e daí a gente tem que fazer aqui, ó, a ativação do módulo dentro do installed apps. Então assim como eu tinha lá o páginas, agora meu módulo é cadastros, cadastros.apps cadastros config. Lembrando que isso aqui que a gente está fazendo, ele vem lá do módulo cadastros, lá no arquivo apps. Então se eu pegar aqui o módulo cadastros, eu tenho aqui o apps, aí eu tenho o cadastros config. Então é essa classe aqui que a gente está colocando aqui, ó, para ele ativar esse módulo. E lembrando que no Python você pode deixar a vírgula no final de uma lista aí que ele não vai
atrapalhar. Vamos iniciar aqui então o nosso projeto, ver se está tudo ok. Python manage run server para iniciar. E daí a gente vai ter aqui o nosso localhost 2.8000. Dá um Ctrl F5 aqui para ele forçar o download dos arquivos CSS e JavaScript. Então o que a gente tinha era isso daqui, ó. Tem somente a página sobre, que a gente criou uma URL para cá. Tem a de início também, que a gente já deixou definida essa URL. Então agora a gente vai começar a trabalhar com os nossos modelos. Ah, mas eu gostaria de colocar tudo dentro do módulo páginas. Eu posso? Fala, pode. Só que na verdade vai ficar muito grande depois o arquivo views, por exemplo. Porque imagine aqui que para cada entidade que eu tenho, para cada classe aqui, eu vou precisar inserir, alterar, excluir e listar. Então, para cada um, a gente vai criar aí pelo menos 4 views, vamos dizer assim, né? Então, a gente separa, e eu particularmente gosto de separar em módulos o projeto para ficar um código mais organizado. Porque a única coisa que tem que fazer é ativar aqui, e é bom que você tem tudo separado aí. Quando você quiser criar uma nova página, você vem no módulo páginas. Se você quer mexer com cadastros, você vem para cá. E geralmente, quando tem a movimentação do sistema, eu também crio um outro módulo e faço só a movimentação. Como os módulos eles se relacionam, eu consigo utilizar no módulo páginas uma classe que eu criei no cadastros e vice-versa. Então, por esse motivo, a gente vai separar aqui. Vamos então partir lá para o nosso arquivo models e vamos colocar essa representação aqui, ó. Então eu tenho aqui um campo, né, o nome da minha classe, ele vai ter um nome que é string e vai ter uma descrição que também é string. Então vou voltar para cá, vamos seguir aqui, vamos lá para o models. Então aqui eu já tenho importado, né, o meu models do Django, que é a base de tudo que a gente tem aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer então é criar a nossa classe. Até esqueci o nome da classe aqui. Uma campo, né? Então vamos criar nossa classe campo. E lembrando aqui que no Python, quando a gente vai fazer uma herança, você coloca as classes, né, que você quer herdar dentro aqui dos parênteses. Então eu vou pegar lá o meu models, que é esse carinha aqui que eu importei, ó, ponto model. Tem uma classe aí chamada model que vai servir. Eu vou dar um Ctrl S aqui, ó. A classe não, né? Class. Dá um Ctrl S, eu sempre dou um Ctrl S para salvar. E aqui a gente vai criar os nossos atributos. Então, se eu olhar na minha tela do Chrome aqui, ó, voltar para cá, né? Eu tenho dois atributos, nome que é string e descrição que é string. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui o nome. E daí a gente vai partir também do models. O models tem aqui a nossa classe, né, mãe. Nossa classe pai, na verdade, né? E também temos todos os tipos de atributo que nós vamos criar. Por exemplo, se é um atributo de texto, se é um atributo chave estrangeira, se é decimal, se é data, tudo vai partir aqui do models. Então, vou colocar models. Ponto. No caso de texto, a gente tem tudo, dá para ver um monte de coisa aqui, ó, dependendo da configuração da sua IDE. A gente vai criar aqui um char field, que é um campo de texto. E aqui dentro a gente precisa passar algumas configurações para esse campo de texto. A gente vai ver em outras aulas aí boa parte das propriedades que a gente tem aqui. Mas aqui por enquanto eu vou colocar só uma, que é o max underline length, que seria o tamanho máximo do nome. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 50. Vou salvar, né, porque ele fica dando um erro ali só porque eu não salvei o arquivo ainda. Então aqui o que aconteceu? Eu acabei de criar um atributo, uma classe campo. Essa classe campo ela tem o atributo nome. Esse atributo nome ele vai ser um char field. Então na hora de criar o formulário, o Django já sabe que é um campo de texto que vai ter lá. E no banco também ele sabe que vai ser um texto. Eu disse que o tamanho máximo é 50. Então aqui o Django já vai criar todas as validações para limitar a 50, tanto no banco quanto na tela. Então 50 vai ser o tamanho máximo. Se eu não me engano, geralmente a gente coloca até 255 aqui, devido a ele criar um varchar no banco, mas isso não tem no Django, não tem. Se você criar mais, ele vai dar um jeito de armazenar isso daí mais. E se você quer um texto muito maior, tem um outro tipo próprio aí para guardar texto, ok? Vamos criar aqui então a descrição, se eu não me engano é isso, a descrição. Ela é models.charField max underline length. Vou colocar a descrição mais, vou colocar aqui 150, caso queira ter uma descrição maior.
Aí a gente tem que tomar alguns cuidados aqui com o nosso português, né? Eu não posso colocar a descrição aqui com C cedilha e tio, né? O padrão é a gente sempre utilizar caracteres do padrão do inglês. Só que se a gente colocar dessa forma, lá nas nossas telas do sistema, a gente vai ver isso mais pra frente também, ele vai colocar descrical. Isso fica feio. Tem como mudar o texto que aparece lá? Tem. É só a gente colocar mais um atributo aqui dentro, que é o verbose underline name. Esse verbose name é o nome que vai aparecer toda vez que nas nossas telas a gente tem alguma coisa que vai imprimir lá um campo e eu quero pegar a descrição. Então eu vou colocar aqui corretamente, descri. Aqui eu posso dar um espaço, eu posso utilizar caracteres aí especiais. Então, toda vez na tela que for aparecer uma descrição, ele vai utilizar essa daqui. No caso do nome, como não tem nenhum caractere diferente, eu posso colocar tudo minúsculo assim mesmo, nome, que na tela ele vai aparecer o nome com N maiúsculo, ele já vai formatar tudo bonitinho para visualização. No caso da descrição, não, porque daí eu só tenho isso daqui. Uma coisa muito importante que é bom a gente já criar aqui é um método, né, que quem usa Java lá conhece o toString. Porque toda vez que eu tenho um objeto aqui do tipo campo, se eu mando imprimir esse objeto, na verdade ele vai sair lá como se fosse um endereço de memória, ele não vai mostrar os atributos desse objeto, né? Então aqui no Python a gente precisa criar dentro da classe campo um método def, que é para criação de métodos, né? Underline, underline, str, underline, underline. Essa é a anotação padrão do Python aí e do Django. Ele pede que seja dessa forma. E ele pede aqui um atributo chamado, um parâmetro chamado self. Esse self é como se fosse o this do Java. Seria como se fosse this nome, this descrição. Então aqui no Python a gente usa o self. Eu vou colocar um return aqui, que esse str é um método chamado automaticamente aí em todas as minhas telas. Quando você mandar imprimir alguma coisa do tipo campo, um objeto, se você não colocar lá objeto.nome, objeto.descrição, é isso daqui que ele vai sair para a gente. Então vou mandar ele retornar aqui, por exemplo, self.nome. Aí eu posso até colocar aqui, né, por exemplo, eu vou usar a anotação do format, fica mais bonitinho aqui, ó. Então eu vou colocar aqui alguma coisa, entre parênteses eu vou colocar alguma coisa. Essas chaves aí pode ver que ele até ficou com um sinal diferente, porque daí a gente usa aqui o format, e daí eu passo self.nome, self.descrição. Assim, né, mantendo essa ordem, o nome vai vir para esse lugarzinho aqui e a descrição vai vindo para esse lugarzinho aqui. Então, assim é mais fácil de você formatar a sua string, que você coloca, né, o jeito que você quer que aparece, e onde você quer escrever alguma coisa, você abre e fecha a chave, e daí aqui, ponto .format, você coloca na ordem os atributos que serão preenchidos ali. Então, aqui a gente já acabou de criar aí uma classe chamada campo, que tem dois atributos, um nome, que tem tamanho 50, e uma descrição, que tem tamanho 150. Por padrão, todos os atributos são obrigatórios. Então vamos criar mais uma classe aqui, ó, class atividade models.model, dois pontos, mesmo esquema. Deixa eu ver o que a atividade tem. Ela tem então um número, que é inteiro, uma descrição, pontos, que é float, e detalhes, que é string. Então aqui a gente já tem uma mistura de outros tipos também de campos aí. Então vamos lá. Por número, a gente tem o integer field. Para string, a gente tem o char field. Para o float, a gente tem o decimal field. E para o detalhes, a gente tem uma string que também vai ser um char field. Então aqui a gente já tem outros tipos. E tem mais uma coisa. Toda atividade tem que ter um campo. O campo aqui, então, ele vai entrar como uma chave estrangeira. Então ele vai ter lá um foreign key. Vai ter um outro tipo de campo, né? Então vamos lá. A primeira coisa é o número. Ele é um models.integer field. Já a gente vai ver aqui outras propriedades para cada um desses. A gente vai ter descrição, pontos e detalhes. Descrição models.charField. Eu já posso colocar o verbose name aqui neles, né? Verbose name, porque o número também tem acento. Verbose name, descrição. E também vou passar o max underline length. Falei que a descrição pode ter uns 150.
pontos e detalhes. Pontos, ele vai ser um models.decimal field. E detalhes vai ser models.shareField max length, que não vai ter muito detalhes, né? Vou colocar aqui 100 e não preciso de verbose name. E vou também colocar aí um campo do tipo campo. Então vou colocar aqui campo. O campo é o nome do meu atributo, né? Por isso que eu coloquei com letra maiúscula. Ele vai ser um models.foreignKey, que é uma chave estrangeira. Quando a gente cria uma chave estrangeira, a gente tem que colocar pelo menos dois parâmetros aqui. Um deles é qual vai ser esse tipo, né? Qual que é a minha relação, qual que é a classe que vai ser uma chave estrangeira. Nesse caso aqui é o campo, por isso que esse campo está com letra maiúscula, porque ele representa essa classe. E esse campo aqui é um atributo, que poderia ser qualquer coisa aí, que vai representar um objeto aí do tipo campo. Então, geralmente, a gente coloca o mesmo nome aí, né? Mas não é obrigatório. E uma outra coisa que a gente vai colocar aqui é o onDelete. Ou seja, toda vez que eu deletar um campo, o que vai acontecer com a minha atividade? Por exemplo, você foi lá e deletou o estado Paraná. Você pode deletar o estado Paraná do seu banco de dados se você tem várias cidades cadastradas? Se você quer que sim, aqui tem uma opção, né, que a gente usa o modo cascata lá, que ele sai deletando tudo. Mas geralmente eu uso aqui models.protect. Ou seja, eu estou dizendo assim, que eu vou ter alguma coisa protegida aqui, né? Ou seja, essa relação, toda vez que eu tentar deletar um campo, se existir alguma atividade com aquele campo cadastrado, ele não vai deletar aquele campo. Então, ele vai gerar um erro aí na tela, ele vai garantir que o meu atributo fique protegido. Ou seja, eu não consigo deletar um campo se ele tem uma atividade. Pensando no estado e cidade, eu não consigo deletar o Paraná se eu já tenho cidades cadastradas nele. Quando eu salvo aqui, ele já até me dá alguns erros. Ó. Ele está falando assim, ó, o decimal fields tem que definir lá o decimal places, que são quantas casas decimais a gente tem, e tem que definir também o número máximo de dígitos. Então, no caso da minha pontuação aqui, ela é pequena. Vamos colocar lá, né? Decimal place. São quantas casas decimais eu vou ter? Uma só. E o número máximo de dígitos, incluindo aí essas casas decimais, se eu não me engano, vamos colocar centena, né? Nesse meu caso não vai ser mais que centena. Então são 3 mais um decimal, 4 dígitos. Salvo aqui. O Django meio que já faz uma leitura, né, em tempo real do código que você está fazendo, porque eu deixei o servidor rodando. Então, dessa forma, ele já consegue detectar algumas inconsistências que a gente coloca ali, ou algumas outras informações, e já pede para a gente definir isso daí antes mesmo da gente rodar esse projeto. Por último, vamos colocar aqui o str, também vai ser o self, ou seja, quando você mandar imprimir aí um objeto do tipo atividade, o que vai sair? Então, eu vou colocar lá o return, eu vou colocar só o nome dele e qual classe ele pertence. Então, por exemplo, vou colocar entre parênteses a classe que ele pertence. .format, self.nome, self.campo. Classe não, né? Campo. Se eu colocar dessa forma, aqui nesse local aqui vai aparecer exatamente do jeito que eu coloquei aqui, porque eu estou mandando imprimir aqui um objeto. O campo ele é um objeto, ele não vai ser um atributo comum, igual é número, descrição, pontos e detalhes. Então seria como se ele pegasse tudo isso daqui e jogasse aqui dentro. Agora, eu quero só o nome do campo, então você pode colocar ponto nome. Dependendo da sua IDE, ele vai ficar dando um erro aqui, ó, dizendo, ó, tá errado, não é permitido, né? Mas ele é permitido sim. Ignorem esse erro da IDE aí que fica enchendo o saco, mas é permitido. Então, dessa forma, ele vai pegar o nome desta atividade e vai pegar lá o nome do campo também dessa atividade. Você consegue navegar dessa forma também. Então, aqui, né, basicamente a gente viu aí os principais tipos, né, que a gente vai usar. Só faltou de data, né? A gente vai ver mais pra frente. E tem na documentação aqui o link, ó, depois eu coloco na descrição aí do vídeo, que são basicamente todos os tipos que a gente tem. Ó. Eu vou subir aqui no menu porque tem bastante tipos. Ó. Então, se você quer aí trabalhar com números muito grandes, booleano, de data, de
data e hora, de arquivos, de imagens, de URLs. Então aqui é legal você usar o tipo próprio porque você quer utilizar, porque ele já vai fazer toda a validação. Se você informou a data, se você informou uma URL, se você informou um e-mail, então ele já tem toda essa validação. E aqui, ó, eu tenho basicamente todos os atributos que eu posso colocar aí nos campos, né? Então aqui a gente tem os básicos, né? Para colocar se pode ficar ser nulo, se pode ficar em branco, né? E outros atributos que a gente vai ver mais para frente. Ah, eu quero ver como funciona o integer field. Então é só você chegar aqui, integer field, tá vendo a documentação, ó, integer field, ele vai ser um valor lá entre esse intervalo aqui, ok? E daí você consegue ver mais detalhes sobre eles. Ó. Vou voltar. Ah, eu quero ver sobre o decimal field. Então o decimal field, ele vai ser um valor que você precisa definir aqui, ó, dois argumentos para ele, que é o número máximo de dígitos e quantas casas decimal você vai ter. Então, na documentação ele já te passa aqui, né, quais são as propriedades que você coloca aqui que são obrigatórias ou não. Tanto que ele já define que essas duas são obrigatórias e daí outras opções que a gente também tem para colocar. Ah, por exemplo, o char field. Vem aqui no char field, ele vai dizer, ó, você tem que colocar aí um tamanho para esse char field. É obrigatório colocar isso daí. E tem a de data, né, que depois a gente vai ver. Vamos encerrar essa primeira parte, então. No outro vídeo a gente vai partir para as nossas views. Então a ideia aqui, por enquanto, é como criar, né, as nossas classes. Então, fazendo dessa forma aí, conhecendo o char field, integer field, decimal field e o foreign key field, a gente já consegue criar aí, basicamente todas as nossas classes aqui, né, nos casos mais simples, né. A gente já consegue criar esses campos, beleza? Valeu, até já!